Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e que a gente possa, nesta noite, refletir juntos sobre esse tema que é muito importante na doutrina espírita. Ninguém é espírita por rotulagem. Não é o rótulo que nos identifica. São as nossas atitudes, é a filosofia, é o modo como a gente age, são os conhecimentos que a gente adquire. Para ser espírita, a gente tem que estudar, senão a gente não entende qual é a proposta que os espíritos estão trazendo para nós, renovando a nossa forma de pensar. Somos espíritos encarnados, já tivemos inúmeras experiências, e esse assunto está na nossa vida há muito mais tempo do que a gente imagina. A nossa fé, ela está sendo trazida para nós enquanto experiência, uma vez que somos filhos de Deus, temos na nossa consciência inscrito esta paternidade. Então, não é de hoje que nós estamos sendo mobilizados, mexidos, estimulados na questão da fé. Qual é a fé que nós trazemos no coração? Ela é do tamanho de um grão de mostarda ou ela é do tamanho do mundo? Quais são as demonstrações de fé que a gente já consegue dar como verdadeiros discípulos de Jesus e não apenas cristãos rotulados como tal? Então, a gente vai fazer um passeio pelas origens da fé raciocinada, já que ela não é uma novidade do Espiritismo. Quando a gente não tem essa formação filosófica, quando a gente não vai buscar as origens, é muito comum a gente achar que isso é uma novidade do Espiritismo. Foram os espíritos que revelaram a fé raciocinada. Não. Isso já está com a gente aqui na Terra há muito tempo. E quem primeiro se manifestou sobre a questão da fé foi lá Parmênides de Eleia. E Eleia é uma cidade na Itália, uma cidade grega, né? Na Itália, hoje é um ciclo... Ih, olha, não tá passando tudo, Alberto. Eu fiz numa configuração, aqui está noutra. Então, o Parmênides, ele dizia que o ser é o logos, ou seja, a palavra, porque sempre idêntico a si mesmo, sem contradições, imutável, imperecível. Deu ruim? Deu ruim? Melhorou. Mas aí a gente... foi, melhorou. O devir, o fluxo dos contrários, é aparência sensível, mera opinião que formamos porque confundimos a realidade com as nossas percepções. E fé é isso, né? O que é realidade daquilo que a gente acredita e o que é o que a gente percebe. A nossa fé está pautada na percepção dos nossos sentidos. Nós temos 5 e mais o 6º, se a gente puser a mediunidade, a intuição lá. Ou ela é fruto de uma elaboração cognitiva, racional, que também pode ter seus aspectos afetivos e precisa ter esses aspectos afetivos para ela poder realmente fazer sentido na vida da gente. Por um exercício puramente racional, Parmênides demonstrou que a contradição é irracional e o irracional é insuportável. Imagina isso, ele era um filósofo pré-socrático, dizendo para a gente que a contradição é irracional. Contemporaneamente a Kardec, Hegel escreveu o materialismo dialético. Hoje, nas universidades, quem passou por elas, quem passa por elas, sabe
que a dialética, que é essa contradição racional, é uma forma de bem-estar, né? É uma forma de conviver em sociedade, já que faz parte do ser humano a contradição. Nós não nos equivocamos, nós não erramos, nós não nos traímos, nós não mudamos a casaca, nós não mudamos de opinião. É o fruto da dialética. Nós vivemos um momento político no nosso país e no mundo que é extremamente dialético. Quando a gente poderia estar com a tecnologia que a gente tem a serviço do bem, a gente está vendo cristãos sendo mortos, muçulmanos sendo mortos, as disputas pelo poder cada vez mais acirradas por causa de uma contradição. E ele tem razão, irracional. Porque se a gente pensasse sobre o que a gente faz, a gente certamente não agiria de maneira tão violenta, porque a lei de causa e efeito vai trazer para o nosso colo esta violência como resposta, já que a gente a produziu. Ele afirma que em qualquer investigação há duas e apenas duas possibilidades logicamente coerentes que se excluem mutuamente: a de que o objeto de investigação existe e a de que o objeto de investigação não existe. A fé raciocinada vai trazer para a gente um objeto de investigação, que é Deus. Deus existe ou Deus não existe? Os materialistas, eles aparentemente poderiam estar com essa questão resolvida. Deus não existe, ponto, eu não tenho que me preocupar com isso. Mas vocês conhecem algum materialista que está com a consciência tranquila? Eles estão sempre tentando arrebanhar mais alguém para o materialismo deles. E a gente fica aqui orando por eles a fim de que eles possam encontrar a paz no coração. Porque a gente encontra a nossa paz. Cada um encontra a sua paz de acordo com o grau de raciocínio que efetiva. Então, em bases de conhecimento, ele rejeita a segunda alternativa como ininteligível. Um filósofo dizendo que para que discutir o que não existe? Mas se a gente vai lá na filosofia, no materialismo histórico, ele vai fazer isso. Ele vai discutir o tempo inteiro defendendo a ideia do que não existe. Tem um psicólogo inglês que escreveu um livro que chama-se Como Funciona a Mente. Ele, de 10 em 10 linhas, ele faz uma afirmativa proverbial. Mas você sabe que Deus não existe, não sabe? Aí ele continua tentando convencer o leitor de que a nossa mente ela é produzida no ambiente. Aí daí a pouco vem de novo a frase, mas você sabe que Deus não existe, né? Então, se ele precisa fazer esse tipo de afirmação controlada, é porque certamente nem ele está convencido disso, porque Deus está lá na consciência dele se fazendo presente. E em seguida ele ataca o comum dos mortais, ou seja, o senso comum inconsequente, a doxa ou a opinião, por demonstrarem com as suas crenças que nunca escolhem entre as duas vias e não é, mas que seguem ambas sem discriminação. Ou seja, cuidado com a opinião. Eu acho que nós estamos num centro espírita. Num centro espírita, a gente não estuda moda. Estuda? Não, a gente não estuda moda. A gente estuda o quê? Doutrina espírita, à luz da ciência, à luz da filosofia, à luz da religião. Então, se a gente estuda, então a partir dos estudos realizados, eu já concluí que, e nós temos vários espíritas que publicam no movimento espírita, que tem teses sobre a evolução, sobre a imortalidade, sobre os espíritos, a partir do que os espíritos já trouxeram para nós na codificação. Mas, quando a gente vem com a nossa opinião, não, peraí, esse negócio de perdoar o inimigo não é bem assim. Vamos considerar 2 pontos, estudando o Evangelho, já que a gente está numa
casa espírita. Porque se a gente for estudar perdão aos inimigos de acordo com a lei do direito, a gente vai ter que caminhar por outras argumentações. Em seguida, o Sócrates demonstrava que o homem se define por um ser animal racional, sua natureza era racional, como posteriormente dirá o Aristóteles, e apenas o homem pode exercer o diálogo, o dia, através, o logos, o discurso, a razão, através do discurso da razão, pois naturalmente desenvolvia a linguagem. E o Sócrates, ele é um divisor d'água na filosofia, porque ele vive no mundo grego, ele vive no mundo da cultura dos deuses, que são imortais, e ele vai trazer a ideia do monoteísmo. Então, ele traz a sua contribuição no mundo politeísta para o monoteísmo. E ele vai ser condenado a tomar cicuta, né, e a morrer envenenado, depois de anos fazendo a sua autodefesa, exatamente por conta dele defender que Deus é único. E só Ele sabe o nosso destino após a vida na Terra. E é interessante porque lá no Sócrates nós temos uma vivência mediúnica. Quando o amigo dele vai ao oráculo, né, e aqui é o que sobrou das ruínas do oráculo de Delfos, consultar a pitonisa Pitia, que era uma médium, que consultava o oráculo, que eram feitos búzios, conchinhas. E ela ali fazia, o consulente fazia a pergunta, num lugar muito parecido com o confessionário católico, não é? E aí fazia a pergunta e ela fazia a consulta e ela lia o que aquelas conchinhas, aquelas pedrinhas diziam através da arrumação numa cesta que ela utilizava para isso. Tão familiar isso hoje para a gente, né? A gente não causa estranhamento entender isso. E aí a resposta do Sócrates, na hora da sua defesa, ele diz lá na prisão: sabeis o temperamento de Querofonte, quão tenaz nos seus empreendimentos. Ora, certa vez indo a Delfos, arriscou essa consulta ao oráculo. Repito, senhores, não vos amotineis. Ele perguntou se havia alguém mais sábio que eu. Respondeu a Pitia que não havia ninguém mais sábio. Para testemunhar isso, tendes aí o irmão dele, porque ele já morreu. Então, assim, não tinha como testemunhar. O sujeito já tinha morrido, estava lá o irmão, conta a história. Como é que foi? O meu irmão foi lá consultar. Quem é o mais sábio? Imagina, eu imagino que esse é o conflito que os médiuns vivem, né? Eu estou vendo um espírito. Tá maluca? Você não está vendo ninguém. Aqui não tem ninguém. Só estamos eu e você. Não, ali tem um homem, ou ali tem uma mulher. O que a criatura fazia, né? Ele dizia que havia um Deus único. E eles estavam no mundo dos deuses. Zeus, Vênus e Minerva e as estátuas, quando a gente lê há 2000 anos, 50 anos depois, eles eram romanos, eles eram judeus e eles cultuavam os deuses. E lá nos quintais, nos pátios das casas, das mansões, tinham as estátuas em mármore para o culto à deusa. Então, Emmanuel relata isso para a gente. Isso aqui no tempo de Jesus, gente. Isso é uma cultura muito próxima a nós. Os judeus já eram monoteístas, Jesus já estava aqui como Filho de Deus, e os romanos ainda estavam cultuando os deuses politeístas, né? Ele nega que filosofar seja ocupar-se dos fenômenos celestes, do que se passa por baixo da terra, de fazer prevalecer sobre as boas e as causas más. Quantas vezes nós, mães e professoras, ouvimos da escola ou de alguém da família uma queixa muito comum dos nossos filhos: eles vivem no mundo da lua, são desatentos. Não tem desatenção nenhuma, a cabecinha dele está lá no mundo das ideias que o Sócrates falava, e só que esse mundo das ideias não é esse mundo material que a gente vive aqui.
Está lá a criança numa sala de aula tendo que copiar do quadro de giz mecanicamente coisas que ele já não vê mais necessidade de fazer, porque ele já tem os conceitos. Então ele vai para o mundo das ideias. Tem crianças que são confundidas como autistas, tem outras que são vistos como desatentos. E nada disso é realidade. É o espírito encarnado que habita o corpo físico, que vai para o mundo das ideias, porque lá é mais interessante do que aquela aula na escola desinteressante que não atrai o interesse dele. Sustenta, ao contrário, que ele, ao filosofar, é a preocupação com o que há em ti, em nós de racional, com a verdade, com a maneira de tornar a tua, nossa alma, o melhor possível. Sócrates, quando falava, ele não falava para obter benefícios da matéria. O que é que a matéria poderia obter de melhor no mundo terreno? Ele falava o que é que a alma poderia conquistar na vida imortal. Porque aqui a gente só estava temporariamente. Que é isso que a doutrina espírita ensina para a gente. A gente está aqui de passagem, nós não estamos aqui de férias, nós estamos de passagem, uma passagem que precisa ser marcada pelo bem, pelo trabalho no bem, pela nossa transformação moral, mas passa rápido, porque a nossa idade espiritual ela é muito maior do que os 10, 12, 70 anos que a gente vive aqui na Terra. Então ele vai evidenciar a importância da fé na busca do conhecimento. Para que a gente conhece? Para que a gente estuda? Tem professor de matemática aqui? Não? Mas todo mundo se lembra que do 5º ano em diante até o 3º ano do ensino médio, todo mundo começou o ano escolar da matemática estudando teoria dos conjuntos. Porque foi assim para todo mundo e é assim até hoje. E todo ano a gente estuda maior e menor, como é que é? Interseção, contido, está contido, união. Aí o disléxico faz a confusão toda, não aprende, vai adiante com as dificuldades que tem, porque nada disso é reconhecido na escola, mas é um conhecimento importante. Quem dirige sabe que é importante ter noção de direção, e a notação matemática da teoria dos conjuntos ajuda a gente na questão da lateralidade. Agora, para isso, a gente tem que fazer a brincadeira de relacionar as coisas. Mas lá a gente é rebelde. Como é que a gente ficava? Para que eu tenho que estudar isso? Eu não vou usar isso, eu não quero ser professora de matemática. E aí acabava que a gente desperdiçava. Mas o conhecimento é do espírito. A gente não tem que passar de ano no plano espiritual. Para nós chegarmos a co-construtores do universo, como os espíritos puros que planejaram nosso planeta, chegaram os auxiliares de Jesus, anjos, arcanjos, descritos por André Luiz no livro Evolução em 2 Mundos. A gente tem que conhecer. A gente tem que conhecer geometria, a gente tem que conhecer álgebra, a gente tem que conhecer história, a gente tem que conhecer território, a gente tem que conhecer línguas, a gente tem que conhecer tudo. Agora, não é esse conhecimento acadêmico, escolástico que a gente estuda hoje, mas ele é a mediação para a gente conhecer esse conhecimento que vai ser o do futuro. A fé é o ponto de partida. Por que eu gosto de estudar? A gente entra hoje numa escola e estranha as crianças que gostam de estudar. Criança que gosta de estudar sofre bullying, é perverso, não pode mostrar que gosta de estudar. Tem gente que tira boa nota sem estudar, mas tem gente que tira boa nota estudando. E aquele que estuda é perseguido pelos outros que não estudam. Por que isso? Por que a gente faz isso? Bom, mas se eu sei que eu sou um espírito imortal e que a única coisa que eu vou levar no momento que eu desencarnar são os conhecimentos que eu estou acumulando, então eu tenho que partir da fé que eu tenho nesta imortalidade para que eu possa investir nesse conhecimento,
que é que eu vou estudar agora? Nossa, eu já estou afastado da escola há quanto tempo? Mas a internet está aí, a gente pode ter meia horinha diariamente de pesquisa útil. Não para jogar paciência, não para ver site de fofoca, de novela, para a gente ler sites informativos com informação útil. É por crer na palavra do oráculo, segundo as quais não havia ninguém mais sábio do que ele em Atenas, que Sócrates, então, dá início à sua busca, eis o que ele pensa ao tomar conhecimento do oráculo. Que quererá dizer o Deus? Porque quem deu a informação para ele ali, para Pítia, foi Deus. Que pretende ele dar a entender? Sei muito bem que não sou sábio, nem muito, nem pouco. O que quer ele dizer quando afirma que sou mais sábio dos homens? Porque, enfim, ele não está a mentir. Não lhe é lícito fazê-lo. Mas a gente sabe pela doutrina espírita que tem os falsos profetas desencarnados, que vêm aqui e iludem o médium. E quando a gente não estuda, quando a gente não conhece as características desse espírito, o médium é iludido, o doutrinador da reunião de quarta-feira é enredado com a história, o cara que faz a prece na assistência da reunião de quarta-feira se ilude também, acredita que é um espírito superior que vem na reunião de esclarecimento doutrinário. Um centro espírita equilibrado que observa a doutrina espírita, cujos médiuns têm disciplina, estudo, pontualidade, os espíritos superiores nos protegem, eles nos amparam. Cabe ao médium estudar para identificar que quem chega para ele dizendo, eu sou um espírito de luz, quero dar uma mensagem para o grupo, ele é um pseudo-sábio, ele é um falso profeta, porque ali naquela reunião de luz apagada, luz vermelha acesa, estamos ali socorrendo espíritos sofredores. Espírito de luz não vem para atrapalhar o trabalho, vem para socorrer. E quem quer se comunicar é aquele que está necessitado de atendimento. Então, o Espírito Superior, Deus, Jesus, eles não vieram aqui para mentir. Não é brincadeira. A gente não está tratando aqui de assuntos simples, de assuntos pueris, de assuntos infantis. Nós estamos tratando da nossa vida, da nossa psique, da nossa felicidade. É assim que os espíritos nos instruem quando eles mostram para a gente a necessidade do autoconhecimento. Ora, para que eu vou fazer autoconhecimento se eu não tenho fé na imortalidade da alma? O autoconhecimento ele é muito importante quando eu tenho fé que eu sou um espírito imortal. Este texto evidencia a fé do filósofo. Ele confia em que o oráculo não mente, embora saiba que ele, Sócrates, não é sábio. Então, para compreender o sentido das palavras verdadeiras do oráculo, ele dá início à sua investigação. Ele é um homem humilde e ele vai investigar exatamente criando uma situação difícil, porque depois ele vai ser condenado. Mais adiante vem Jesus e que fala, ficou cortadinho ali, usei muito do espaço, não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente, ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. Está no capítulo 23, Estranha Moral, que a gente estudou ontem lá no culto, lá em casa. É isso. A doutrina de Jesus, ela traz situações de estresse, muitas vezes. Porque quando você diz, não, eu não vou matar porque eu sei que ele é um meu, eu tenho que fazer essa mudança em mim, talvez essa experiência já tenha sido uma experiência vivida em outros tempos da minha vida espiritual e agora eu não quero mais repetir. A gente vê muitas vezes, em certos contextos, a banalização da vida. Isso, você é bobo, isso aí é uma coisa, a gente encerra esse assunto aqui agora, vai lá, dá um tiro e resolve facilmente. Não é assim. Jesus vai dizer isso para a gente.
não é uma doutrina que vai se estabelecer pacificamente. A gente vai ter tensões, como a gente está vendo hoje acontecer. Rapidamente, passando a história em poucos segundos, está aqui. Como culminou a vida de Jesus? Nós não entendemos. Ele falou disso, olha lá. Ou não me terão tido como compreender. E não compreendemos mesmo, não foram eles, não, fomos nós. Nós não compreendemos, nós condenamos Jesus. Depois de Jesus, nós tivemos o efeito nos primeiros cristãos. Então, os primeiros cristãos sendo condenados porque eles eram cristãos. Eles eram judeus convertidos. Então, quando se declaravam cristãos ou quando iam para as catacumbas fazerem o culto ou fazer assistência social, que já se fazia naquela época, socorrer os doentes, os necessitados, muitos foram parar nas arenas, afetados pelos leões, comidos pelos leões, por causa do rótulo, por causa da percepção de que ser cristão era uma coisa ruim. Depois veio a Idade Média, né? Aí a Idade Média a gente não tem boas lembranças. É terrível porque a história da humanidade deixou na gente as marcas desses 1000 anos. A culpa que a gente carrega por coisas banais vem desses 1000 anos aí, de religião imposta, e se você não rezar o terço, se você não pagar a penitência, se você não comprar a indulgência, você vai para o inferno, você não vai para o céu, você isso, você aquilo. Isso fez um efeito devastador no nosso inconsciente, na nossa psique. Nós estamos aqui hoje, somos espíritas, estamos tentando mudar a nossa forma de percepção das nossas próprias ações, mas a gente estava conversando isso aqui antes, né? As nossas mães, talvez elas ainda tenham necessidade da nossa presença no Dia das Mães na casa delas. Porque elas ainda estão apegadas a determinados padrões que foram cultivados nas suas educações e lá para trás. E quando a gente hoje pega e diz assim, nossa, mas se eu estou com meu filho todo dia, se eu estou com meu filho toda semana, se eu almoço todo esse final de semana com meu filho, por que meu filho não pode ir com a minha nora no Dia das Mães visitar a mãe dela, já que vai ser recebida lá para uma festa na casa da mãe? A gente tem que exercitar esse desapego. Nós que somos mulheres, que somos mães, que vamos ser avós, a gente começa de pequenininho. O filho não é nosso, o filho é filho de Deus. Ele vai ser criado por nós, porque nós vamos aprender a amá-lo, cultivando a fé, cultivando a boa conduta, mas a gente precisa mostrar para eles que eles vão ter que ser adultos independentes um dia, responsáveis pelas suas ações. Mas a gente tem que falar isso acreditando e dizendo para eles, vai lá fazer isso, que isso é importante, um dia você vai ter que fazer isso sozinho. Se a gente não fizer isso, olha nós aqui com o filho adulto, morrendo de medo de deixar ele morar sozinho. Não é assim. É deixar crescer para a vida. E aí nós temos aqui o julgamento do Galileu, nós temos o João Hus, né, que é uma das encarnações de Kardec, que foi condenado à fogueira por não cultuar, não comungar das mesmas ideias que a igreja da época. Ele é um dos precursores da reforma protestante. A Joana d'Arc, que era médium, que via os espíritos, que ganhou uma guerra aos 15 anos, orientado pelo amigo espiritual, vestida de homem, e que a igreja não perdoou e colocou a mocinha lá na fogueira. E a gente, analisando do ponto de vista materialista, a gente diz que é uma injustiça. Se a gente for lá na literatura espírita, a gente vai descobrir que ali se fez uma justiça, porque a lei de causa e efeito se cumpriu com aquele que foi Judas, que traiu Jesus. E ela, encarnada como Joana d'Arc, ela também teve lá a sua experiência a passar. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é um livro que todo mundo tem que ler, todo mundo que se interessa
pelo bem-estar do Brasil, pela felicidade do povo brasileiro, tem que ler esse livro, porque esse livro conta a história espiritual do Brasil. A gente vai entender muito da nossa história atual lendo nesse livro sobre a invasão holandesa, a invasão francesa. Gente, vocês não sabem, os piratas estão encarnados de volta. Jesus chamou um espírito de alta monta chamado Eliú e disse assim: tu te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Que povo era esse? O português. Quem era esse espírito? O infante Dom Henrique. Olha isso. Ele foi designado por Jesus. Vai reencarnar, porque você vai abrir o caminho para ver a transplantação da minha bandeira, do meu evangelho, da Europa, porque estava arrasada pela Idade Média, não havia ambiente para se falar de perdão. Então vamos plantar a semente do evangelho em outro lugar, para que a gente possa então ver esse evangelho refletir. E aí foi lá, né? Que quando a gente vê a história moderna dizendo o que diz muitas vezes dos portugueses, isso não retrata a realidade, porque foi uma missão que Jesus deu. E a nossa famosa noite de São Bartolomeu, né? Aonde já passados alguns séculos, 2 séculos após o fim histórico da Idade Média, que termina no século XV, no século XVII nós ainda temos perseguição religiosa. Católicos que matam huguenotes, interesseiros que matam outros huguenotes, não teve incumbência nenhuma, mas já que estão matando, vamos lá matar porque ele é inimigo. E foi um horror, não é? E a gente sabe que nós aqui da Casa do Grupo Espírita Fabiano temos um comprometimento muito grande nessa participação, nessa noite. Após a noite de São Bartolomeu, vêm os primeiros filósofos do Iluminismo, que vão trazer no século XVII o uso da razão como sinônimo de luz contra o antigo regime, que era controlado pela Igreja ou as trevas. E esse movimento ele foi tão forte que ele promoveu mudanças políticas, econômicas, sociais baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que depois se tornou o lema da Revolução Francesa. E a nossa fé se baseia nos princípios da liberdade, da igualdade, da fraternidade, porque resumem o Evangelho de Jesus. Está lá, né? O lema da Revolução Francesa, proclamado por Jean-Jacques Rousseau, um filósofo que é considerado o pai do Iluminismo e que vai ser muito importante para a gente, porque ele vai escrever num livro chamado Emílio sobre um novo homem e uma nova sociedade. E ele vai falar das nossas ilusões, usando a figura da sereia. Quando a gente embarca no canto da sereia, nós embarcamos na nossa ilusão. E aí a gente chega num filósofo importante, que é o Immanuel Kant, porque o Kant foi o primeiro filósofo que trouxe a relação da fé eclesiástica, da fé religiosa, com a fé racional. Então, quando é que a gente ouve falar pela primeira vez na expressão fé racional? Não foi Kardec quem a utilizou. Foi o Kant, que se transformou num iluminista ao ler o Rousseau. E esses filósofos, eles são muito importantes, porque quem bebe nas filosofias deles? Pestalozzi. Por que Pestalozzi é importante? Porque ele é um educador no Castelo de Verdun, cujos sentimentos tinham o poder de despertar o processo de aprendizagem autônomo da criança, e onde estudou
Hippolyte Léon Denis Rivaio. Se a gente tem Kardec, um pedagogo, um pensador, um educador, com princípios filosóficos tão imprescindíveis para a nossa emancipação mental, a gente tem porque quem o formou não formou com base na escravidão, que era a marca da Idade Média, mas formou nesse pensamento novo do iluminismo que visa libertar as mentes, libertar as almas. Nascido numa antiga família de orientação católica, com tradição na magistratura e na advocacia, desde cedo manifestou a propensão para o estudo das ciências e da filosofia. Ele fez lá os estudos no Castelo de Verdun, na escola de Pestalozzi, na Suíça, tornando-se um dos seus mais distintos discípulos e ativo propagador de seu método, que tão grande influência teve na reforma do ensino da França e na Alemanha. Observem as senhoras professoras aqui presentes, que Kardec, aos 14 anos de idade, ensinava os colegas menos adiantados, criando cursos gratuitos. E aos 18 ele bacharelou-se em ciência e letras. Ou seja, era comum ser monitor na escola. Era comum ensinar os que tinham dificuldade. Era comum trocar experiências docentes entre adolescentes e crianças. Aqui a criança entrava na escola com 12 anos analfabeta. Imaginem, 12 anos analfabeta e com 14 já era professor. As aulas começavam às 5 horas da manhã e eles iam nadar no Lago Neuchâtel em todas as épocas do ano. Imaginem, no frio da Suíça, ir para o lago nadar às 5 horas da manhã, tinha que ter muita energia, muita vontade, né? Ele escreveu o plano de proposição para a melhoria da educação pública na França. Esse documento está sendo estudado hoje nas principais universidades francesas. E já lá por volta dos 50 anos, ele se interessa... 50, falei certo, né? 50? Ele se interessa por um fenômeno social que está acontecendo em Paris, que é a chamada mesas girantes. A gente vai ver um videozinho para a gente poder entender um pouco mais dessa etapa. Paris, século XIX. Um pedagogo renomado descobre os fenômenos psíquicos. Veja como Allan Kardec codificou o espiritismo. No século XIX, em Paris, um estranho fenômeno despertou o interesse do professor Hippolyte Léon Denis Rivaio. As reuniões de mesas girantes ganhavam cada dia mais adeptos, mas ninguém conseguia explicar como as mesas podiam responder a perguntas fazendo ruídos e movendo-se no ar, sem apoio algum. No meio do século XIX, as pessoas se reuniam em festas sociais e durante as comemorações elas se encontravam em torno de uma mesa e faziam perguntas para as mesas. E as mesas, através de pancadas, respondiam sim, não, às vezes algumas até chegavam a levitar. E as pessoas passaram então a fazer perguntas com respostas um pouco mais longas e cada pancada correspondia a uma letra. E elas iam anotando as letras para ter a resposta completa. Apesar dessas perguntas serem bem frívolas, coisas do cotidiano mesmo, sem muita importância, as respostas eram respostas inteligentes, tinham umas frases completas, bem formadas, e isso intrigou muito os cientistas da época. Cheio de questionamentos sobre a vida, a morte e o destino do homem, Rivaio elaborou perguntas que foram respondidas pelos espíritos. O pesquisador adotou o nome de Allan Kardec e publicou as perguntas e respostas em O Livro dos Espíritos. Foi a primeira obra da doutrina espírita, seguida de outras 4. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Espiritismo trouxe conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida.
A doutrina codificada por Kardec nos mostra quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Os ensinamentos fundamentais do Espiritismo são: Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Jesus é o modelo e guia de conduta para a humanidade. Além do mundo corporal, há o mundo espiritual. Os espíritos reencarnam quantas vezes forem necessárias para atingirem a perfeição. É possível manter comunicação entre encarnados e desencarnados. O homem tem o livre-arbítrio para agir. A prática espírita é realizada sem nenhum culto ou ritual. Ela deve ser gratuita e voltada ao auxílio ao próximo. A mediunidade, que é a comunicação dos espíritos com os homens, deve ser exercida dentro da moral cristã. O Espiritismo respeita a todas as religiões e valoriza todos os esforços para a prática do bem e pela paz entre os povos. A mediunidade foi o veículo pelo qual Allan Kardec pôde pesquisar os fenômenos espirituais. Na reportagem que você vai ver agora, nós mostramos os médiuns que trabalharam com Kardec e o método usado pelo codificador do Espiritismo. 5 adolescentes francesas foram decisivas para o aparecimento da doutrina espírita. Elas foram os principais médiuns com que Allan Kardec trabalhou quando reuniu as informações dos espíritos superiores. As médiuns eram excelentes, mas Kardec não confiava em tudo o que diziam os espíritos. Ele elaborava perguntas, checava a informação e analisava tudo de acordo com a lógica, a razão, o bom senso e a universalidade do ensino dos espíritos. As primeiras a trabalhar com Kardec foram as irmãs Julie e Caroline Baudin. Elas obtiveram quase todas as respostas que estão no Livro dos Espíritos. As médiuns usavam uma cesta de bico, que era amarrada de modo firme a um lápis, com a ponta para fora e para baixo. O médium encostava o dedo na cesta e esta se colocava em movimento. Fazia o lápis percorrer o papel, traçando letras e desenhos de acordo com a vontade do espírito. As manifestações por intermédio das cestas eram, na realidade, formas primitivas de psicografia. Logo em seguida se percebeu que elas seriam substituídas pela mão do médium, oferecendo-se apenas o lápis para que o médium escrevesse. Nós devemos destacar também que Allan Kardec recorreu à família Baudin e, nessas condições, ele imprimiu um caráter de seriedade às reuniões que antigamente eram frívolas, né? Não havia assim um objetivo definido para essas reuniões. E nessas oportunidades também ele veio a conhecer a médium Ruth Jafé, que ela, juntamente com a família Baudin, as irmãs Baudin, deixaram uma grande contribuição para a elaboração dos primeiros textos, né, que Allan Kardec aproveitou na elaboração do Livro dos Espíritos. As irmãs Baudin se casaram em 1858 e Kardec passou a trabalhar principalmente com Aline Carlotti e Hermance Dufault. Hermance conheceu Kardec no dia do lançamento do Livro dos Espíritos. Filha de um rico proprietário de terras em Fontainebleau, logo tornou-se uma das principais médiuns da sociedade de Paris. Aos 14 anos, Hermance publicou o livro mediúnico A História de Joana d'Arc, ditada por ela mesma. Seu espírito protetor era São Luís, que lhe ditou mensagens como esta: Aquele dentre vós que acredita valer mais que seu irmão e que disso se vangloria é insensato. Sábio, porém, é o que trabalha por si mesmo, como humilde em seu campo, sem se envaidecer de sua obra. A fé aliada à lógica, ao bom senso, à razão. Para estruturar uma proposta com essas características, um espírito nobre, tanto do ponto de vista moral como do intelectual. Conheça agora um pouco mais sobre Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Allan Kardec nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804.
Seu nome verdadeiro era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Estudou na Suíça, falava vários idiomas e sua cultura universalista abrangia todos os ramos do conhecimento humano. Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e o que é o Espiritismo. Desencarnou em março de 1869. Em 1890, seus amigos reuniram textos inéditos e anotações pessoais e publicaram o livro Obras Póstumas. Os espíritos evoluídos nos ensinam que o ser humano que se liberta da matéria, por não priorizar as futilidades mundanas e por cultivar o amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Com isso, nós vemos que Kardec tomou a iniciativa de associar a lógica à razão, fé e ciência. Nós não podemos considerar que os nossos atos não devem ser questionados e refletidos. Sejam eles atos vinculados à mediunidade, sejam eles atos do nosso nível de consciência comum. Todos nós que nos entendemos espíritos criados por Deus num processo de evolução em busca da felicidade, que estamos encarnados para nos transformarmos moralmente através da prática do amor, precisamos estar atentos sempre, a fim de que a gente possa compreender quando é que as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos sentimentos não estão em harmonia com esse projeto maior. Muitos de nós se sentem melindrados, muitos de nós se sentem abatidos quando a crítica chega ao nosso coração. A gente precisa estar alerta, porque a crítica pode ser o resultado da ausência do nosso bom senso. A crítica pode ser o resultado da ausência de estudo, de disciplina, de vigilância. Então, nós precisamos acompanhar esse processo que foi iniciado com a própria prática de Kardec. A fé aliada à lógica, ao bom senso e à razão, ao bom senso. Não ao senso comum, ao bom senso. O que é correto, o que é moral, não o que é ético. E aí, nesse aspecto, eu me dou o direito de fazer a crítica. Porque hoje a gente diz que é ético praticando atos, muitas vezes, imorais. Então, a ética, ela tem critérios e parâmetros que não têm a verdade espiritual associada, quando a moral, ela está com esse vínculo. Então, a gente viu lá que dos fenômenos ele chegou à teoria, um exercício de fé raciocinada. Então, quem quiser conhecer um pouco mais como é que se faz esse exercício de fé raciocinada, é buscar ler a biografia de Kardec, porque lá a gente vai conhecer um pouco mais. Os livros que ele codificou, no Livro dos Espíritos, a gente tem a menor resposta, e Jesus é o nosso modelo e guia.
Então, ele coloca no início do Evangelho Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã e do Espiritismo, quando fé inabalável só o é, a que pode encarar de frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. A doutrina espírita já foi codificada há mais de 150 anos. Kardec nos deixou a certeza de que, uma vez vencida e superada pela própria ciência, que nós adotássemos a ciência, e a gente ainda vê a doutrina espírita revelando conhecimentos que a ciência ainda não alcançou. E ajuizados serás, não supondo que sabes o que ignoras. A fé raciocinada, ela dá para a gente exatamente o lugar do conhecimento que nós possuímos. E nesse texto, nós vamos ver a questão da boa e da má fé. Não devemos entrar em contendas por causa do cristianismo, por causa do espiritismo, por causa da fé raciocinada. Porque muitas vezes a contenda, ela é provocada num contexto de má fé. E esses contextos de má fé, muitas vezes, são influenciados por irmãos desencarnados que nos têm desafeto. E aí nós nos alteramos, nós nos abalamos. Então, olha, não é ambiente, a nossa casa não é lugar de exercício da má fé. O nosso ambiente de trabalho não é lugar para a gente exercitar a má fé, nem acolher, nem alimentar. A nossa casa, o nosso ambiente de trabalho, os lugares por onde a gente anda, são lugares onde a gente deve cultivar a boa fé, pensamento positivo, levando o encorajamento e a vontade de crescer e de vencer a nós mesmos. Foi por haver professado esses princípios que Sócrates se viu ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Tão certo é que, levantando contra si os interesses e os preconceitos que elas ferem, as grandes verdades novas não se podem firmar sem luta e sem fazer mártires. Depois Jesus vai repetir isso e Kardec também vai endossar. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos 3 momentos distintos em que a fé raciocinada vai ser trabalhada, mostrando para nós pequenas situações em que nós podemos exercitá-la. Então, no início, no capítulo 11, a gente já tem a fé relacionada à caridade. No capítulo 19, a gente tem a fé transporta montanhas. E no capítulo 24, a gente tem a coragem da fé. Eu coloquei aqui, mas não vou ler os textos, eu só vou destacar alguns aspectos. Sem fé, a gente não consegue exercitar a caridade. Quando a gente vê alguém pedindo alguma coisa na rua, esmola, comida, seja lá o que for, se a gente não tiver fé, a gente não ajuda. Se a gente não souber que é um espírito encarnado em perturbação psíquica, em sofrimento obsessivo, em doença mental ou em pobreza extrema, a gente não ajuda. E aí, quando a gente não ajuda, o que nos falta? A fé. Então, a fé que pode inspirar a caridade. Por que ajudar? Porque aquele que pede se humilha quando pede. Ninguém envaidecido pede. Não é a vaidade que leva o outro a pedir. O que leva o outro a pedir é a necessidade. E num país rico como o nosso, pedir é se humilhar. Num país onde a gente ainda não divide com o próximo, pedir é se humilhar. Então, ajudar é dever moral, não é obrigação, não. Não é obrigação. É dever moral, porque só pede quem precisa.
Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Nós ainda temos muitas dúvidas do que é que estamos fazendo aqui. A encarnação nos leva ao esquecimento. Então a gente fica em dúvida, né? E a gente transforma a felicidade espiritual na felicidade material. E no consumismo que a gente vive hoje, a gente nunca está feliz. Porque tem sempre um iPad estimulando a gente a ambição, tem sempre um carro novo, tem sempre uma roupa nova, tem sempre alguma coisa nova que nos coloca em xeque no nosso sentimento de satisfação material. E como a gente muitas vezes é movido pela cobiça e pela vaidade, a gente não se satisfaz com o pouco que tem, esquecendo que existem criaturas que vivem com muito menos do que aquilo que a gente tem. Aquele lembrete ali não estamos aqui de férias, eu já tinha falado isso. Então, a felicidade, ela se acha destinada ao homem nesse mundo desde que ele a procure, não nos gozos materiais e sim no bem. Podemos ser felizes na Terra? Podemos. Causamos mal-estar nos nossos ambientes de trabalho quando estamos sempre sorrindo? Causamos, porque as pessoas estão deprimidas, sofridas, desapontadas, entristecidas. E aí tem alguém de sorriso de ponta a ponta no rosto, está desequilibrada, ela não está percebendo aonde ela está, em que contexto ela vive. Não ao contrário. Muitas vezes é por gratidão a Deus, porque eu tenho a vida. Porque com a vida eu posso ser feliz. Fazendo o outro feliz, me fazendo feliz. Então é essa fé raciocinada que a gente deve cultivar para a gente encontrar a felicidade aqui na Terra. A gente vai triunfar sim, se a caridade nos inspirar e sustentar a nossa fé. Ou seja, é através da caridade que a gente vai ser feliz. É fazendo o outro feliz, é atendendo a necessidade do outro que a gente vai se sentir feliz. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. No capítulo 19, ele tem muitos textos. Então, o primeiro é o poder da fé, que é aquela passagem evangélica de ó homens de pouca fé. Se cresces, conseguiríamos transportar essa montanha daqui para aquele lugar. Claro que ele não está falando de montanha física, aquela ali que está na frente da nossa casa espírita, no Maciço da Tijuca. Está falando das montanhas que existem em nós. Nós somos montanhas para os outros que habitam a nossa casa e a gente não facilita a vida deles. Nós temos montanhas nas nossas casas quando a gente quer se harmonizar com alguém e esse alguém não quer se harmonizar com a gente. Então, começar através da fé na oração. O Grupo Espírita Fabiano tem aqui uma prática de caridade para todo mundo que vem, a caixinha dos encarnados e desencarnados. Eu tenho fé que quando eu vou aqui colocar o nome, os espíritos vão lá. Ah, mas eu tenho que colocar a data, a hora... Nada disso, coloca o nome. Porque na hora que você coloca o nome, você está escrevendo, eu quero ajudar, eu quero bem. Os espíritos, quando forem ler aqueles nomes, vão encontrar sintonia com o seu coração e vão encontrar a criatura onde quer que ela se encontre. E vão socorrer porque você quer que ela seja feliz, que ela seja socorrida. Essas são as montanhas que a fé faz transportar. 2 tipos de fé: a fé robusta, aquela que supera qualquer desafio, e a fé vacilante, típica do Charlie Brown, que acha que tenho medo de ser feliz, porque toda vez que eu consigo ficar feliz, alguma coisa ruim acontece. Quer dizer, e esse é o nosso típico pensamento. Não, eu não quero torcer, não, porque quando eu torço, dá errado. Não, não vou contar para ninguém, porque quando eu conto, dá errado. Isso é a nossa fé vacilante. Se a gente tivesse fé, nada disso nos alcançaria. Lucidez, sinceridade, verdade, calma, porque a vacilante, ela nos leva à fraqueza, estimula o interesse, toma-se furibunda e julga, suprir com violência, força e falece.
A fé robusta, ela também dá a gente a certeza que os espíritos estão conosco na hora do passe. Palestra que o Alberto deu há dias atrás sobre o passe, já deve estar no site, para quem quiser assistir. Na reunião de quarta-feira, quando nós atendemos os espíritos sofredores e a gente diz para eles, vai ser mostrado um filmezinho e depois ele conta o que está vendo no filmezinho. E é isso, os espíritos ensinaram a gente. Eu não preciso ver o filmezinho para saber que os espíritos estão tirando as cenas do inconsciente dele para socorrê-lo. Então é a fé que faz a gente realizar aquele socorro. Nossos amigos espirituais, é só orar, só lembrar da mãe desencarnada, lembrar do amigo querido que desencarnou, que certamente a ligação será feita e eles estarão conosco. O poder da fé para a cura. Por que nós não temos? O Alberto falou disso na palestra dele também. Quando a gente vai ali tomar passe, depende de quem dá o passe, porque tem que dar o passe com fé, e depende de quem recebe o passe, que tem que estar ali com fé. Não adianta colocar a mão para cima e não estar com fé. Está pensando lá no feijão que deixou fora da geladeira em cima do fogão. Fechou a porta de casa, gente, veio para o grupo, fechou a porta, acabou. Não pensa na panela, não. Deixa a panela lá. Porque a tua fé, de repente, ajuda a não azedar o feijão. Mas se você ficar muito preocupado, alguém que queira perturbar você, pode ir lá meter a mãozinha no feijão, espiritualmente falando, e aí você vai ver se o seu feijão está azedo. Mas por que está azedo? Ninguém fez nada, eu fervi, não está calor, por que azedou? Ah, porque a criatura foi lá perturbar você, porque você vai ficar perturbada porque o feijão azedou. A fé religiosa, a condição de fé inabalável, essas duas categorias, elas não são opostas. A razão não anda para um lado, a fé anda para o outro. Nós temos que andar juntos. Como que eu vou ser materialista quando eu sou profissional e espírita dentro do centro? Eu não sou esquizofrênica, eu não sofro de dupla personalidade. E não tenho nenhum espírito, graças a Deus, me perturbando, dizendo ora uma coisa, ora outra coisa. Então eu tenho que andar junto para eu poder caminhar na minha evolução espiritual em busca da felicidade que eu desejo. A parábola da figueira que secou, que está nesse capítulo também, ela é um exemplo prático que Jesus conta e faz. E ele, Kardec vai acabar explicando... É o Kardec? Kardec vai acabar explicando a parábola como sendo a ação dos médiuns, que são intérpretes dos espíritos. Então, o médium pode ser uma figueira seca, se ele não é capaz, com a sua fé, transmitir as mensagens que a espiritualidade está enviando. Nas instruções dos espíritos, é a fé a mãe da esperança e da caridade, para reforçar a importância da caridade na nossa vida, e quem vai dar essa mensagem é José, um espírito protetor na cidade de Bordeaux. Depois a fé humana e a divina, para a gente poder também entender como que o magnetismo, como que a fé humana, a fé é humana ou divina, ela também vem dos amigos espirituais, um amigo espiritual protetor dando a sua mensagem. A coragem da fé, aquele que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Isso não é vingancinha, não, nem maldadezinha de Jesus, mas é a lei de causa e efeito. Ora bolas, ele veio aqui para ensinar o Evangelho. A gente disse não lá, crucificando, a gente disse não perseguindo na Idade Média, e a gente continua aqui no século XXI dizendo não. Então, para que ele vai nos receber de braços abertos? Os espíritos não me mandam mensagem nenhuma. Você ora para eles? Você está em sintonia com eles? Os espíritos não me ajudam, eu não tenho sorte. Você está ligado a eles? A fé raciocinada faz isso, ajuda a gente a se ver como espírito encarnado, buscando contato permanente, né, com os espíritos.
Já chegando no final, né? Toda a gente admira a moral evangélica, todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade, muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Por isso a gente deve tomar cuidado e ser fraterno com os nossos irmãos cristãos que recitam proverbialmente o Evangelho, a Bíblia, o Antigo Testamento. É assim que eles compreendem. E é assim que eles estão compreendendo Jesus. Então tenhamos caridade com ele. Em 1976, o Vantuil de Freitas, Zeus Vantuil, ele publicou no Reformador o último auto de fé que foi considerado o auto de fé de Barcelona, quando os livros de Kardec foram queimados. Este homem viu as obras de Kardec serem queimadas em Barcelona. Então, quando a gente pensa, né, tinha acabado a Idade Média, mas já na segunda metade do século XIX ainda se queimou livros porque eles eram contrários à Igreja. E hoje, no século XXI, eu não coloquei ali a imagem do Estado Islâmico, não precisa. O que eles estão fazendo com os protestantes? O alvo escolhido deles são os missionários protestantes que estão pelos países da África e pelos países árabes, convertendo populações tribais, populações árabes, ao cristianismo. Então, eles vêm no modelo que já existiu na terra do califado, perseguindo quem? Inocentes? Não. Aqueles da Idade Média que saíram na Inquisição, nas tropas, os cavaleiros que saíram com as suas armaduras de ferro e que foram matar quem não era cristão. É lei de causa e efeito. A gente deve se revoltar? Não. Com a fé raciocinada, compreendendo que é lei de causa e efeito, orar, pedir a Deus por eles todos. Porque aqueles que matam estão se comprometendo de novo. Fé, eu tenho a minha e eu respeito a sua. Muita gente, a gente sabe, vem aqui no grupo, não é espírita. Nós tivemos companheiros casados com amigas nossas, companheiras aqui da casa, que frequentaram a casa muitos anos, décadas. E numa conversa informal dizia assim, esse negócio de espiritismo é para vocês. Eu não estou pronto para isso, não. Não, vocês é que são bonzinhos, eu não sou, não. A nossa responsabilidade é muito grande. Então, a gente precisa compreender que implicação isso vai ter na nossa vida. Quando a gente observa a mudança no ambiente espiritual da nossa casa, isso é a primeira resposta que os espíritos dão de conforto espiritual para todos nós. Nossa, eu comecei a ir lá, comecei a tomar passe, comecei a beber água, o negócio está funcionando. Ore para continuar funcionando. Peça a Deus para continuar assim. Ore pelos seus filhos que não vêm, que são rebeldes, que estão lutando com as coisas deles espirituais, os conflitos deles. Na juventude nós tivemos os nossos conflitos. Os conflitos dos jovens hoje são diferentes, são de outra natureza, mas são conflitos. E são espíritos encarnados nas nossas famílias que, pelo contrato espiritual, nós aceitamos receber como filhos. A gente lá já sabia que ia ter trabalho. Está dando muito trabalho. É assim mesmo. Também nós demos trabalho, também demos preocupação. E aí um convite para vocês que ainda não têm os filhos, os netos, os sobrinhos, os afilhados, os vizinhos, na evangelização espírita infanto-juvenil. Essa é a forma mais confortável, não garante nada, mas é a forma mais confortável da gente se tranquilizar do dever cumprido, porque o outro tem livre-arbítrio, ele vai seguir se ele quiser.
mas a gente fez a obrigação. Nós nos comprometemos a recebê-los como filhos. Temos que educá-los. Não educá-los só na escola, mas a educação moral. Ensiná-los a pensar sobre Deus. Ensiná-los a pensar como espírito imortal. E como eu estou vendo um menino que está vindo aqui pela primeira vez, que eu acho que já é um pré-adolescente. Você tem quantos anos? 11? Ih, é um pré-adolescente. Então, olha lá, ó, sábado, 15 horas, trazendo seu celular ou tablet. Porque a evangelização aqui, ela é moderna, ela é atual. A gente tem aqui um vice-presidente, né, que corretamente, a gente não pode dizer que ele está errado, corretamente ele lembra a gente de desligar o celular, colocar no vibrador. Aqui, a gente manda ligar o celular. Liga o celular, vamos fazer uma pesquisa num dicionário online, vamos assistir um vídeo na internet, vamos fazer uma pesquisa, porque a gente quer utilizar o interesse deles, tecnológico. Ah, tem uma princesa ali sentada também, que também está convidada. E isso é muito importante para todos nós. A criançada que está aí, os espíritos que estão aí, eles conhecem muito mais tecnologia do que essa. Essa aí é primata do que existe no plano espiritual. A tecnologia do plano espiritual é muito mais avançada, tem muito mais recursos. Por isso que eles são autônomos, por isso que eles conseguem desde cedo. Por isso que a gente consegue respostas importantes com eles na evangelização. Estão todos convidados. Simultaneamente tem um grupo de paz, junto tem o passe para todo mundo, ou seja, quem não tiver nada para fazer sábado de 15 às 16h30, a gente tem uma reunião agradável aqui com os pais, estudando Joana de Ângeles e o autoconhecimento. Eu não passei oralmente, mas em vários momentos, nesse estudo da fé raciocinada, o que se lê dos espíritos é que a fé raciocinada é uma questão de inteligência. Então, sejamos inteligentes na nossa evolução espiritual, desenvolvendo a nossa capacidade racional e lógica frente às verdades do mundo espiritual. Essa frase eu tenho num dos meus e-mails. Eu tenho vários e aí um deles eu digo isso. Eu ponho lá na minha assinatura. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Ela foi escrita por Ferdinando em 1862 em Bordeaux, que é um espírito protetor, e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Aí eu não aguento completo a frasezinha. Olha lá, ó. Hoje. É hoje que a gente tem que usufruir do mérito da inteligência. Então, se a gente está encarnado com a nossa inteligência preservada para ajudar a desenvolver a nossa razão, o nosso autoconhecimento, vamos hoje aproveitar isso. E só depende da gente, não depende de mais ninguém. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.